Imagine que nós estamos na última semana da Quaresma, né? Que semana que vem nós já vamos começar a viver mais intensamente a Semana Santa. E é tão lindo ver como é que a igreja foi nos preparando, né? Que a gente falou que a gente estava se preparando para aprofundar a nossa conversão, né? De verdade, fazer uma conversão de verdade. Não aceitar que Quaresma seja só um tempo de jejum. Então, eu vou tirar isso da minha comida, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou tirar refrigerante, vou tirar chocolate. Mas entender que Quaresma é além disso, né? É de verdade fazer um caminho para dentro, para poder chegar na pergunta que vai ser para nós hoje. É porque é um convite a mergulhar em nós. Quando a gente começou lá no primeiro domingo, quando a gente viu Jesus sofrendo as tentações, e a entender que, na verdade, o nosso pecado original não é um pecado que eu fiz, mas o que eu perdi, que nós perdemos a santidade. Mas entendemos que a tentação vai fazer parte da nossa vida, mas que a gente vai vencê-la por causa de Jesus. Depois ele vai mostrar para nós que a nossa vida pode ser transfigurada e que ela está desfigurada pelo pecado. Mas tudo é opção. E que depois ele vai nos mostrar que a nossa religião é a religião do desejo, o cristianismo é a religião do desejo. Então ele vai oferecer água viva, lá com a samaritana, e falar: aquele que toma, eu sou a água viva. Eu sou. Aquele que crer, né, dele também vai jorrar. Depois ele fala: vamos tirar a cegueira espiritual. E nesse domingo ele vai fazer uma pergunta para Marta, que um dia, para cada um de nós, ela terá que dar uma resposta. Um dia. Cada um de nós vai ter que confrontar com essa pergunta dele. Né? Domingo foi a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega, ele é avisado. E ele espera ainda mais 2 dias para poder ir. Então ele chega no 4º dia. Porque para os judeus, até o 3º dia, a alma estava junto com o corpo. Então no 4º dia não tinha mais saída, era morte. Já estava em decomposição. Quando Marta fala com ele: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês lembram o que Jesus pergunta para Marta? O que ele fala com a Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí ele pergunta assim: crês tu isto? Você já parou para pensar nisso? Crês tu isto? Que o fato da gente acreditar nele, viver com ele, a morte não vai ter poder sobre nós? Porque dentro de cada um de nós existe um desejo de imortalidade. O amor quer ser imortal. Há um desejo de imortalidade. Então, na nossa vida há uma barreira, há um muro que se chama morte. A grande maioria das pessoas não gosta desse assunto. Né? Você quer despachar um bolinho, você começa a falar na morte, não fica um. Porque já não pensa nisso. Quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, tristes, abatidos, sem a pátria, Deus manda Ezequiel fazer uma profecia. E fala: Ezequiel, avisa o povo que eu vou abrir os túmulos e tirar o povo de lá. E eles poderão voltar e poder descansar na terra deles. Porque a gente sempre tem o hábito de querer ser enterrado com os pais, não é assim? Não é? Enterra todo mundo junto, as famílias tudo junto, é porque a gente quer uma pátria, a gente quer um colo. A gente quer estar junto eternamente. E Ezequiel também ele fala: está vendo esses ossos? Eu vi um lugar com muitos ossos ressequidos. De repente os ossos começaram a mexer. Eles começaram a se juntar. E depois foi colocando tendão, colocando músculo, depois pele, recobriu. E depois colocaram de pé, soprou. O Espírito do Senhor falou: viva. Isso já era um sopro sobre a notícia da ressurreição. Então nós fomos sendo preparados na Quaresma, porque semana que vem nós vamos viver a Páscoa do Senhor.
Jesus sofre, morre e ressuscita. Mas a ressurreição de Lázaro diz respeito à minha ressurreição, à sua ressurreição. Um dia nós vamos estar lá no túmulo e o Senhor vai falar: levanta, vem, Filó. Presta atenção. Ele veio, quando ele conta, quando João faz questão, que sou o único evangelho que tem esse relato, é o evangelho de João, faz questão que a gente escute isso, porque a gente precisa prestar atenção nisso. O que é a vida? O que é a morte? Como é que eu conduzo a minha vida? O que de verdade me norteia? O que de verdade me sustenta? Porque existe um muro que eu não consigo ver além de. Mas eu imagino, porque eu quero a eternidade. Jesus vem contar para nós que esse sono, que é a morte, é como um sono, que o pai desperta na hora que ele quiser. Ele não falou: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram: não, você está dormindo, então tá bom. Jesus falou: ele morreu. Mas para Deus, a morte física é só um sono. Eu acordo você do sono. Mas é porque como tem esse muro que Jesus veio quebrar, né? Ele mostrou que ninguém tem poder sobre a morte como ele. A morte não pôde vencê-lo, tanto que ele ressuscitou. Aí Paulo fala: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está em vós, então vocês também vão ressuscitar. A questão que, se entre os judeus já existia, o pessoal já ficava confuso com isso, imagina nós cristãos. Tem tanta dúvida sobre isso que o povo vive confuso, com medo, ninguém toca no assunto da morte, não se prepara, não pensa de verdade nessa questão, porque isso exige de nós um ato de fé, porque ela ultrapassa a nossa razão. Acreditar na ressurreição, acreditar que um dia esse corpo vai voltar glorificado, mas que Deus vai restituir todos nós, que esse desejo de nossa eternidade não teria jeito de ser aqui, é eterno, porque aqui, por mais que se consiga algum remédio da imortalidade, nós vamos envelhecer. Não é isso que nós queremos viver eternamente, e essa proposta quem dá é Jesus. Mas crês tu isto? De verdade?